Estamos começando mais um episódio no Dose Diária da Lição. E aqui no Dose Diária da Lição, todos os dias estamos juntos entendendo os planos, as vontades de Deus para a nossa vida. Aqui estudamos a Bíblia Sagrada por meio da lição da Escola Sabatina, que é apenas um guia para a Bíblia Sagrada. As perguntas são respondidas à luz da Bíblia Sagrada e você tem nos acompanhado aí. É muito bom saber que você continua conectado conosco. Se você está acompanhando esse vídeo pela primeira vez, se você está recebendo esse vídeo no seu WhatsApp pela primeira vez, seja bem-vindo e continue conectado conosco se teu interesse é estudar ou entender melhor a Bíblia Sagrada. Hoje, o nosso título diário é Pregando aos Espíritos na Prisão. Eu quero te lembrar que nessa semana estamos entendendo alguns versos, alguns textos bíblicos que são bem difíceis e controversos e parecem denotar uma ideia diferente daquilo que diz todo o restante da Bíblia, especialmente no que diz respeito à condição do homem, ao que acontece depois da morte. E neste verso, que são as palavras de Pedro, parecem identificar que Cristo, após a sua morte e antes da sua ressurreição, foi pregar a espíritos que estavam presos. Como de fato podemos entender esse texto bíblico? Pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos ao estudo de hoje. Uma das passagens bíblicas mais controversas é encontrada em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20, no qual o apóstolo Pedro diz que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, que eram desobedientes dos dias de Noé. Para Lutero, este é um texto estranho e certamente é a passagem mais obscura do que qualquer outro do Novo Testamento. Ainda não sei ao certo o que o apóstolo quer dizer. Alguns comentaristas assumem que Cristo foi, entre sua morte e ressurreição, ao inferno e pregou ali para as almas desencarnadas dos antediluvianos ímpios. Essa interpretação é baseada na teoria antibíblica da imortalidade natural da alma e do inferno em chamas incessante. Além disso, sugeriria uma segunda oportunidade de salvação, contradizendo o ensino bíblico de que não há outra oportunidade de salvação após a morte. Na atualidade, muitos estudiosos são tentados a associar os espíritos em prisão como os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, do 1 ao 5, identificados no livro apócrifo de 1 Enoque como sendo santos anjos que caíram após fazer sexo e até gerar filhos com as belas filhas dos homens. Entretanto, essa interpretação, primeiro, é uma mera suposição baseada nos ensinamentos questionáveis de uma fonte extra-bíblica. Segundo, sugere que, pelo menos neste caso, os anjos são homens que podem fazer sexo com mulheres e até engravidá-las. E terceiro, ensina que outro número de anjos caiu durante a época de Noé, além da rebelião original de Lúcifer e seus anjos. Os anjos caídos estão de fato presos em correntes até o juízo final, 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Mas a Bíblia também fala do ser humano natural como prisioneiro da lei do pecado, Romanos 7, 23. Após uma avaliação cuidadosa das interpretações mais comuns de 1 Pedro, Wayne Grudem concluiu: a explicação mais satisfatória para 1 Pedro capítulo 3, versos 19 e 20 parece ser uma proposta, mas não realmente defendida, há muito tempo por Agostinho. A passagem se refere não a algo que Cristo fez entre sua morte e ressurreição, mas o que ele fez no reino espiritual da existência, através do Espírito, na época de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em espírito, estava pregando através de Noé aos incrédulos hostis ao seu redor. Essa visão ganha apoio de duas outras declarações de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 11, ele diz que o Espírito de Cristo estava falando através dos profetas do Antigo Testamento. Isso sugere que Pedro poderia facilmente ter pensado que o Espírito de Cristo também estava falando através de Noé. Então, 2 Pedro capítulo 2, 5, ele chama Noé de pregador da justiça, usando o substantivo kerix, que vem da mesma raiz do verbo pregar, em 1 Pedro 3, 19. Portanto, parece provável que quando Cristo pregou aos espíritos em prisão, ele o fez por meio de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio. Assim, é bastante evidente que 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 a 19, se refere aos ímpios antediluvianos que estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente
acorrentados a uma vida pecaminosa.